Jonas Varela na internet, no YouTube. Se inscreva no nosso site, no nosso canal, acompanhe nossos vídeos. Contamos apenas com 8 inscritos até o momento. Agradecemos sua audiência, o seu carinho, a sua atenção. O nosso trabalho atual consiste em fazermos a leitura das explicações de todos os livros, capítulos, versículos, de todas as informações possíveis que nós possamos levar a você, ao nosso querido ouvinte. Então, nós chegamos ao segundo livro, nós chegamos aqui, vamos ver aqui, no livro 1º e 2º Reis, né, da Glória à Ruína, é o livro número 10, o 10º livro do Antigo Testamento da nossa contagem geral, e o 5º livro histórico, o número 5, histórico. Nós já estamos aqui, nós chegamos aqui na 8ª parte do livro 2º Reis, né, na 8ª parte. No nosso vídeo de hoje chegamos, vamos continuar a leitura, né? Que é justamente a 8ª parte do 2º livro dos Reis, fim do reino de Judá, né? Nós vamos hoje partir para continuando as explicações do 2º livro dos Reis, né? É na sua 8ª parte, no seu capítulo 23, né? Em todos os seus, vamos ver aqui quantos versículos, né? 37 versículos, né? 37. Então, capítulo 23 do 2º livro dos Reis, primeiro tópico: o Deuteronômio se torna lei de Estado. Segundo tópico do capítulo 23 do 2º livro dos Reis, refazendo a identidade do povo. Terceiro tópico: procurando reunificar o povo. Quarto tópico: revivendo o ideal de uma nova sociedade. Quinto tópico: Josias, o rei justo. Sexto tópico: Joacás e a dominação egípcia. Sétimo tópico: Joaquim e a dominação babilônica. Então, vamos confirmar os tópicos do capítulo 23. Primeiro tópico: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 tópicos mesmo. Vamos para as explicações, né? Capítulo 23, versículos 1 a 3. O Deuteronômio, aqui chamado Livro da Aliança, é solenemente proclamado e acolhido. De catequese dos levitas, ele se transforma agora em lei de Estado. Versículos 4 a 14 do capítulo 23 do livro 2º livro dos Reis. Influenciado pelo Deuteronômio, Josias procura, começando pela tribo de Judá, refontizar a identidade já vista do povo, a fim de o libertar das influências religiosas e culturais de povos estrangeiros, entre parênteses, cananeus, assírios, fenícios, egípcios, moabitas, amonitas. Não se trata de recusar o valor dos estrangeiros, mas de possibilitar o florescimento dos valores nativos, frequentemente abafados e até mesmo destruídos por influências estrangeiras. Versículos 15 a 20. A reforma atinge as tribos do norte, outrora reino de Israel, e é muito mais implacável porque pretende destruir tudo o que poderia impedir a unificação do povo,
O episódio do túmulo do profeta se refere a 1 Reis 13, versículos 21 a 23 do capítulo 23 do segundo livro dos Reis. Sobre a festa da Páscoa, conforme Deuteronômio 16, 1 a 8. Desse modo, Josias recupera uma importante tradição do povo camponês, ligada à libertação e ao ideal de uma sociedade livre e fraterna. Versículos 24 a 30 do capítulo 23, não é? Do segundo livro dos Reis. Josias é o único rei que recebe elogio incondicional do autor bíblico, porque procurou eliminar a opressão e corrupção e reunificar o povo em torno do projeto de Javé, entre parênteses, conforme J maiúsculo, R minúsculo, deve ser Jeremias, não é? Mas vamos confirmar, porque são muitas abreviaturas, né? São muitas, não dá para confirmar agora durante a leitura. Mas acreditamos que seja J maiúsculo, R minúsculo, Jeremias 22, capítulo 22, versículos 15 a 16, né? Versículos 31 a 35. Com a morte de Josias, a reforma política e religiosa é completamente interrompida. Por breve espaço de tempo, o país fica sob o domínio do Egito. Como sempre, a maior vítima é o povo, que deve pagar tributos ao dominador. Então, capítulo 23, versículo 36 a capítulo 24, versículo 7, explicando, do segundo livro dos Reis. Muda a política internacional, O Império da Babilônia se apodera do Oriente Médio e o reino de Judá se torna vassalo dos babilônios. A tentativa de reforma prepara a fulminante ruína de Judá. Sobre o comportamento de Joaquim, conforme também J maiúsculo, R minúsculo, esse é Jeremias, capítulo 22, versículos 13 a 19, mas não temos certeza, não podemos confirmar agora que não dá tempo, mas veja aí, J maiúsculo, R minúsculo, a abreviatura, deve ser Jeremias, Então, explicando capítulo 24, Capítulo 24, versículo 8 a 17, continuando as explicações, Então, o capítulo 24, nós fizemos as explicações agora até o versículo 7 e continuaremos agora no versículo 8. O capítulo 24, ele conta com, vamos dizer aqui, quantos versículos, 20 versículos. E primeiro tópico, Jeconias e o primeiro exílio na Babilônia, Só 2 tópicos, Sedecias, uma política suicida. São 2 tópicos no capítulo 24. Vamos para as explicações, continuando, Fizemos as explicações até o versículo 7, vamos agora para a partir do versículo 8. Capítulo 24, versículos 8 a 17. No reinado de Jeconias, acontece o primeiro exílio da comunidade de Judá, entre parênteses, 597 a.C. Note-se quem era levado para o exílio, A classe governante, os militares, os donos dos meios de produção e os intelectuais. O povo pobre permanecia na terra para trabalhar e pagar tributos ao dominador.
O exílio, portanto, era a maneira drástica de desarticular um povo, impedindo-o de se organizar novamente. Então, vamos seguindo. Capítulo 24, versículos 18 a capítulo 25, versículo 7. Vamos continuando as explicações, né? Levado por sua falta de tato, Sedecias segue o conselho de seus oficiais e se opõe ao domínio dos babilônios. As consequências são desastrosas e, na última hora, o rei e o exército abandonam Jerusalém, deixando a população entregue ao inimigo. O livro de Jeremias mostra como ele tentou, de todos os modos, refrear a política suicida de Sedecias, entre parênteses, conforme J maiúsculo, R minúsculo, deve ser Jeremias 37 a 39, 37-39, deve ser, não é? Capítulos 37 a 39. Então, o versículo 25, né? Tudo aqui ainda na oitava parte do segundo livro dos Reis, né? Na oitava parte, né? Ainda na oitava parte do segundo livro dos Reis, fim do reino de Judá, capítulo 25, em todos os seus 29 versículos, né? Capítulo 25, em todos os seus 29, os seus 30 versículos, né? Capítulo 25, 30 versículos. Os tópicos do capítulo 25, segundo exílio e fim do reino de Judá. Terceiro tópico do capítulo 25 do segundo Reis, última e inútil revolta. Terceiro tópico, horizonte de esperança. Não é? São 3 tópicos do capítulo 25. Vamos para as explicações, não é? Nós fizemos a leitura agora há pouco do capítulo 24, versículo 18, até o capítulo 25, versículo 7. Vamos agora, capítulo 25, versículos 8 a 21, não é? Continuando as explicações. Capítulo 25, segundo livro dos Reis. Capítulo 25, versículos 8 a 21. É o segundo exílio, entre parênteses, 586 a.C. Dessa vez, a deportação é maior e o saque é completo. Só fica no país o povo pobre para servir de mão de obra barata ao dominador. Versículos 22 a 26 do capítulo 25 do segundo Reis. Um grupo de oficiais tenta ainda uma última cartada, matando o governador Godolias, nomeado por Nabucodonosor, sobre o que Jeremias pensa dessa atitude, conforme Jeremias 40-42. Deve ser capítulos 40 e 42, não é? Então, versículos 27 a 30, né? Não. Capítulos 27 a 30, não é? Diz aqui, não é? A história dos reis termina com um leve fio de esperança. Não, são versículos 27 a 30 do capítulo 25. A história dos reis, não é? Termina com leve fio de esperança. 2 pontos. Os privilégios concedidos a Jeconias prenunciam, repetindo, o ressurgimento do povo. Este último acontecimento se situa em 561 a.C. Então, concluímos a leitura dos primeiro e segundo segundo livro dos Reis, no seu capítulo, nos seus 25 capítulos e versículos. Voltaremos
no próximo vídeo com a continuação da leitura da Bíblia.